Eu falei que isso ia acontecer. Eu sou o Enrido e seja muito bem-vindo ao vídeo onde nós vamos provar que Marx, além de racista, como provei no vídeo passado, era também um antissemita. A primeira coisa que nós ouvimos quando acusamos Marx do que ele era, ou seja, de ser antissemita, era o fato dele ser judeu. Só que esse fato não carrega a veracidade da praticidade do judaísmo por Marx, que não existia. Na verdade, a família que Marx se encontrava já não era praticante do judaísmo. Então esse judaísmo, ele é apenas étnico e não religioso. E também tem o fato de que isso era pouco mencionado por Karl Marx. Na verdade, ele escondia isso através de críticas e ataques ferozes aos judeus. Isso vai ficar bem claro ao longo deste vídeo. E no decorrer da pesquisa que foi feita para este vídeo, eu preciso deixar claro que tem muita coisa que não pôde ser encontrada, porque são jogadas para debaixo do tapete. E mesmo assim, o que sobra fede e não é pouco. Um vídeo interessante para ter um contexto ainda mais profundo sobre este tema é o vídeo Socialismo e Antissemitismo que o John Hagen postou no canal dele. Link na descrição. No vídeo do Hagen, você verá que os socialistas sempre tiveram um pezinho no antissemitismo. Pezinho, na verdade, é pouco. Eles estavam lá de corpo e alma. E para começar esse vídeo, eu vou trazer uma passagem que eu trouxe no vídeo provando que Marx era um racista. Que é a passagem onde ele fala de Ferdinand Lassalle para o Engels em uma carta de 1862, se não me falha a memória. As referências todas vão estar na descrição, tá? Então, comunistas, parem de chorar. E nessa carta ele fala do Ferdinand Lassalle, descrevendo ele com duas qualidades, de uma forma de tentar colocar essas qualidades como se fossem pejorativas, que é the Jewish nigger, né? Que é o N-word, que é uma palavra ofensiva pejorativa para as pessoas negras. E como a gente percebeu, o Lassalle, ele é um cara que estava sempre disposto a tentar ajudar o Marx. Divulgava o livro dele, falava bem do cara e assim por diante. Só que o Carlinhos, no off, desprezava o amiguinho. Sim, Marx era um ressentido e no off ele chamava Lassalle de Little Kick, Apron Smurf, and Shameless Beast, a Pompous Ape and a Water Polo Jack Jill. Para que você tenha uma noção, o kick é um termo pejorativo usado para tentar ofender o judeu. E é considerado uma das principais formas de discurso de ódio antissemita. Ele se equivale a nigger, que é o N-word. E antes que algum comunistinha apressado venha falar: "Ai, mas isso surgiu lá no século XX." Calma, meu amigo, calma. Existem várias versões pro termo kick. Uma delas, de fato, com o surgimento lá nos Estados Unidos, no século XX, ou seja, posterior a Marx. E como Marx não é a mãe de Ná, ele não teria como saber que seria ofensivo. Porém, há também passagens que remotam ele lá pro século XIX, né? Em 1800 e bolinha, 1860, 1880, como eu vou mostrar aqui. Em An Encyclopedia of Swearing, The Social History of Oath, Profanity, Foul Language and Ethnic Slurs in the English-Speaking World, nós podemos notar que o termo kick surge no século XIX, por exemplo. Em resumo, o livro é uma enciclopédia de ofensas, palavrões e assim por diante. E nesse livro há uma passagem de Karl Marx, né, que a Rita von Hunt jura de pé junto que virou a chave do racismo. Vejamos o que o livro diz. A correspondência de Karl Marx, um dos fundadores do comunismo e ele próprio judeu, contém alguns comentários virulentos racistas. Em uma carta a Friedrich Engels, coautor do Manifesto Comunista, Marx referiu-se ao político e sociólogo alemão Ferdinand Lassalle como o negro judeu, acrescentando que agora é bastante claro para mim, como a forma da sua cabeça e o jeito que seu cabelo cresce também testificam, que ele é descendente dos negros que acompanhavam a fuga de Moisés do Egito, ao menos que sua mãe ou avó paterna tenham cruzado com o negro. É notável que, em comparação com o crescimento de apelidos depreciativos para outras nacionalidades, aqueles para judeus surgiram mais tarde, como o uso mais antigo registrado de Shine em cerca de 1810, aproximadamente um século após de Bogtrotter, Macaroni e Dago. A razão mais óbvia é que judeu em si estava sendo usado em diversos sentidos pejorativos. A cronologia geral dos principais apelidos é o seguinte: Shine, 1810, Ike, 1864, Id, 1874, Kik, 1880, Ribou ou Reb, 1926 e Rime, 1933. Como eu já falei diversas vezes, Marx e Engels trocavam umas cartinhas, e nessas cartinhas eles eram bem racistas, xenofóbicos, homofóbicos e antissemitas. Não à toa, em 7 de março de 1856, Engels fala o seguinte de Lassalle: "Nada além de um judeu ceboso de Breslau que sempre foi repulsivo." Meus amigos, é como eu digo, diga-me que você anda com Marx e Engels,
que eu vou dizer que você tem um potencial para ser racista, antissemita, xenofóbico e homofóbico. Só que calma, que tem mais, porque nessa carta, Engels fala o seguinte: ele, La Salle, sempre foi um homem em quem era preciso manter um olhar diabólico e atento, e como um verdadeiro judeu da fronteira eslava, estava sempre disposto a explorar qualquer um para seus próprios fins privados sob pretextos partidários. Se você for bem cauteloso, você consegue entender que para Marx existe uma característica intrínseca ao judaísmo, que é de explorar as próprias pessoas para os seus próprios fins. Só que quem Marx e Engels também acusa de explorar outras pessoas para seus próprios fins? As primeiras vezes que me deparei com discursos antimarxistas aqui na internet, eu sempre ouvia a seguinte pergunta: tá, mas quem são os capitalistas que Marx tanto acusa de explorar as outras pessoas? Na época, eu achava esse tipo de comentário um exagero. Não conseguia imaginar o quão antissemita Karl Marx era. E eu estou falando de uma época que eu estava fazendo vídeo-respostas a Humberto Matos, orientação marxista e todos os outros comunistas. Nesse sentido, eu teria total inclinação não apenas a entender como verdadeiro a acusação, como também fazer um vídeo sobre há muito tempo atrás. Coisa que eu não fiz. E você não verá eu falando sobre como o Karl Marx era um racista e antissemita até uns tempos para trás, quando eu consegui ter acesso a essas fontes e perceber que ele de fato era um racista e antissemita. Na verdade, até o ano passado, eu até concordava com a teoria da exploração surgindo dos cercamentos de Karl Marx, e falava isso abertamente, coisa que também para mim caiu por terra. Só que nessa pesquisa para esse vídeo, tive um pequeno problema, que é o seguinte: muitas cartas não são disponíveis e algumas delas tiveram seu conteúdo alterado. Acontece que as cartas ficaram nas mãos do Partido Social Democrata Alemão, que optaram por resolver esse probleminha do antissemitismo e racismo de Karl Marx, simplesmente removendo eles das cartas e assim por diante. Ou, em alguns casos, alterando os termos. Isso é extremamente necessário, porque essa turminha do socialismo científico gosta muito de difamar as outras pessoas como uma arma política de ganhar os debates. Então imagina como seria você ser um socialista acusando o outro de nazista quando o seu próprio ídolo era a vida passada de Adolf Hitler. Marx não era um internacionalista como muitos advogam. Na verdade, ele era um racista que tinha ódio aos negros, judeus, eslavos e qualquer pessoa que tivesse mais sucesso que ele. E aqui vai ficar ainda mais claro o quão antissemita Karl Marx era. Uma evidência disso é o seu ensaio sobre a questão judaica, que é uma resposta ao Bruno Bauer. Qual é a base secular do judaísmo? Necessidade prática, interesse próprio. Qual é o culto mundano do judeu? O comércio. Qual é o seu deus mundano? O dinheiro. Muito bem, então. A emancipação do comércio e do dinheiro, consequentemente do judaísmo prático e real, seria a auto-emancipação de nossa época. Uma organização da sociedade que abolisse as condições prévias para o comércio e, portanto, a possibilidade de comércio, tornaria o judeu impossível. Dinheiro é o Deus ciumento de Israel, diante do qual nenhum Deus pode existir. Para ficar claro, eu discordo totalmente disso. Eu estou expondo essas referências que são referências de Karl Marx. Essa passagem tem uma questão bem específica, que é essa relação intrínseca entre o judaísmo e as mercadorias e o dinheiro. Isso vai ficar ainda mais claro ao longo deste vídeo. Em seu artigo The Russian Loan, Marx escreve o seguinte: o fato de que há 1855 anos Cristo expulsou os cambistas judeus do templo e que os cambistas de nossa época, aliados à tirania, acontecem novamente principalmente ser judeus, talvez seja apenas uma coincidência histórica. A gente sabe que para Karl Marx não existe coincidência. Essa visão do Marx sobre essa suposta ligação entre judeus e mercadorias fica ainda mais claro com a seguinte passagem. Uma vez que a sociedade tenha conseguido abolir a essência empírica do judaísmo, o mercantilismo e suas condições, o judeu se tornará impossível, porque sua consciência não terá mais um objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, a necessidade prática, terá sido humanizada, e porque o conflito entre a existência individual sensorial do homem e sua existência de espécie terá sido abolida. A emancipação social do judeu é a emancipação da sociedade do judaísmo. Vale-se ressaltar que a ideia do capitalismo como algo antagônico à natureza humana é muito bem difundida entre os marxistas. E quando começamos a juntar as peças, a pergunta quem eram os capitalistas para Karl Marx fica ainda mais evidente. O capitalista sabe que toda mercadoria, por mais miserável que seja sua aparência ou por pior que seja seu cheiro, é dinheiro, não só em sua fé, mas também na realidade, que ela é, internamente, um judeu circuncidado e, além disso,
um meio milagroso de se fazer mais dinheiro a partir de dinheiro. Pera aí. Nós sabemos que Karl Marx fez uma longa contribuição da produção e circulação da mercadoria através de uma lógica dinamizada de pegar dinheiro, comprar força de trabalho, comprar fatores de produção, transformar uma mercadoria, expor ao mercado, vender por mais dinheiro e reiniciar esse ciclo. Ou seja, esse processo milagroso de fazer mais dinheiro a partir de dinheiro descrito sobre a questão judaica é um resumo do processo realizado pelo capitalista. Levando isso em consideração, nós podemos responder a nossa pergunta. Quem são os capitalistas para Karl Marx? Simples, são os judeus. E quando nós temos essa compreensão, o trecho do Capital que nós acabamos de ler pode ser lido da seguinte maneira. O judeu sabe que toda a sua essência, por mais miserável que seja a sua aparência, ou por pior que seja o seu cheiro, é dinheiro, não só em sua fé, mas também na realidade. Que ela é internamente um judeu circuncidado e, além disso, um meio milagroso de se fazer mais dinheiro a partir de dinheiro. E antes que algum comunistinha venha dizer que eu estou forçando a barra, eu vou reler o trecho sobre a questão judaica e vou pedir para o editor colocar os dois textos lado a lado para você ver como eles parecem a mesma coisa. Qual é a base secular do judaísmo? Necessidade prática, interesse próprio. Qual é o culto mundano do judeu? O comércio. Qual é o seu deus mundano? O dinheiro. Muito bem, então. A emancipação do comércio do dinheiro, consequentemente do judaísmo prático e real, seria a autoemancipação de nossa época. Vocês conseguem perceber que tá claro que ele está falando das mesmas pessoas nos dois trechos? Isso não é episódio de Dora Aventureira, eu preciso que você responda sim, meu amigo. Ainda em O Capital, Marx fala o seguinte. O fariseu capitalista, representado por um de seus lacaios assalariados, faz isso com naturalidade, proferindo a untuosa frase, isto é para a mamãe, porém plenamente consciente de que a pobre criança terá de ajudar no trabalho. Vamos dar um pouco de sentido à frase. O faz isso que está na frase é para aproveitar o tempo não pago da mulher para ela continuar trabalhando. Uma crítica bem aceita contra uma relação de trabalho. E o fariseu é basicamente um grupo de indivíduos judeus que são devotos à lei judaica. Ou seja, aquele fariseu ali, ele estava explorando as mulheres. Ou seja, esse grupo de judeus aqui exploram as mulheres. Só que tem uma questãozinha aqui nessa tradução, porque ela foi feita de uma forma um pouco inapropriada. Se Marx quisesse dizer o fariseu capitalista, ele diria em inglês The Capitalist Pharisee. Só que ele diz The Pharisee of a Capitalist. Isso colocaria fariseu como a essência do capitalismo, uma qualidade do capitalismo. E organizando a sentença de forma apropriada, ela ficaria da seguinte forma. O judaísmo do capitalista, representado por um dos seus lacaios assalariados, etc, etc, etc e etc. O que até então era uma figura oculta para Karl Marx quando se falava dos capitalistas, agora é uma figura bem destacada. E ao falar do trabalho feminino infantil, Karl Marx diz o seguinte. Em contraste com o grande fato de a limitação do trabalho feminino infantil nas fábricas inglesas ter sido conquistada ao capital pelos trabalhadores masculinos adultos, ainda se lêem nos relatórios mais recentes da Children Employment Commission atitudes verdadeiramente revoltantes, próprias de comerciantes de escravos por parte de pais trabalhadores no que concerne ao tráfico de crianças. Mas o fariseu capitalista, que nós entendemos agora como a essência judaica do capitalista, como se pode ver nesses mesmos reports, denuncia essas bestialidades por ele mesmo criada, eternizada e explorada, e que em outras ocasiões ele denomina liberdade de trabalho. O historiador judeu observou com respeito à destruição de Jerusalém por Tito, que não era de admirar que a cidade tivesse de ser destruída, de maneira tão terrível quando lá uma mãe desumana sacrificava seu próprio rebento para saciar aos impulsos de uma fome absoluta. E quando você vai lendo todos esses trechos e vai entendendo o contexto, você consegue ver de quem Marx está falando no seu livro O Capital. Ou seja, sobre a questão judaica, é um livro que as pessoas já entendem que de fato tem conteúdos antissemitas. Isso é quase inegável aos marxistas, eles só dão uma passadinha de pano. E O Capital, ele também tem, só que muito mais ocultado. E não pense que isso é desconhecido pelos marxistas. No próprio servidor da Soberana, conforme prints que recebi no meu Discord,
você consegue ver que eles discutem isso dia após dia. Ou seja, é sabido. Só que como vários comunistas já falaram em vídeos, entre comunistas vocês até discutem. Só que agora para o público, nananina não. A questão é que essa posição antissemita de Karl Marx é consequente de um antissemitismo prático, que chamarei de antissemitismo primitivo. Tem um livro muito bom chamado A Ascensão do Dinheiro, e nele, Neil Ferguson comenta o seguinte: supostamente, os judeus também não deveriam emprestar dinheiro a juros, mas havia uma brecha conveniente na cláusula do livro de Deuteronômio do Velho Testamento. Para os estrangeiros, vós podeis emprestar sobre a usura, mas não emprestará sob usura a vosso irmão. Em outras palavras, um judeu podia emprestar legitimamente a um cristão, embora não a outro judeu. O preço de fazer isso foi a exclusão social. E para qualquer pessoa que tem um mínimo de economia, sabe que rendimentos a juros acaba gerando a possibilidade de um acúmulo de capital mais preeminente. Não à toa, como o próprio autor argumenta durante o livro, grande parte dos setores financeiros tinha contribuição do povo judeu. Mas não por um egoísmo conforme Marx gosta de salientar, mas por uma questão forçada que eu vou demonstrar aqui. E quando você começa a se atentar à questão histórica e sobre como os judeus foram forçados a ser jogados para esses setores financeiros, você consegue entender por que Marx chamava os judeus de os cambistas em seu artigo The Russian Loan. Vamos citar a frase para ficar bem gravado. O fato de que há 1855 anos Cristo expulsou os cambistas judeus do templo, e que os cambistas de nossa época, aliados à tirania, acontecem novamente, principalmente ser judeus. Talvez seja apenas uma coincidência histórica. Uma coincidência ou o resultado da tirania? Olha o que Neil Ferguson comenta em seu livro. Os judeus tinham sido expulsos da Espanha em 1492. Junto com muitos conversos, judeus portugueses que foram forçados a adotar o cristianismo por um decreto de 1497, eles buscaram refúgio no Império Otomano. De Constantinopla e de outros portos otomanos, eles estabeleceram relações comerciais com Veneza. A presença judaica em Veneza data de 1509, quando os judeus que viviam em Mestre buscaram refúgio da guerra da Liga de Cambrai. No começo, o governo da cidade relutou em aceitar os refugiados, mas logo ficou aparente que eles poderiam ser uma fonte útil de dinheiro e de serviços financeiros, porque podiam ser taxados e também fazer empréstimos. Acontece que os judeus estavam vivendo numa época onde a Europa era toda cristã, e a lei da usura, meu amigo, era clara. Ou seja, não se podia emprestar dinheiro a juros. A teoria por trás disso ela é até um pouco sofisticada, mas ela é infrutífera. Se você quiser um vídeo sobre isso, só comentar aqui abaixo. O contexto, basicamente, é de que como os judeus emprestavam dinheiro a juros para outras pessoas que não eram judeus, eles foram excluídos socialmente. Ou seja, eram impedidos de ter terras. Isso forçava suas idas para as cidades. Acontece que Edward I da Inglaterra, em 1279, mandou assassinar todos os judeus, por uma situação que o próprio contexto político colocou os judeus. Todo homem adulto judeu na Inglaterra foi capturado e preso. Pelo menos 600 indivíduos de uma comunidade total de apenas 2.000 a 4.000 pessoas. Parece que eles eram um alvo especial da operação policial. Claro, os judeus tinham domínio da longa data nas atividades de dinheiro e metalurgia. Então, de certa forma, uma investigação sobre falsificação de moedas estava destinada a focar em suas atividades. A recente proibição do rei sobre empréstimos a juros deve ter levado muito deles a medidas desesperadas para sobreviver. Mas a disposição de Eduardo de acreditar que todos os judeus estavam envolvidos em desvalorizar sua moeda e a taxa desproporcional de condenações de judeus e cristãos nos diz que havia dimensões mais sombrias nessa história. No início do ano novo de 1279, quando começaram os julgamentos dos acusados, cerca de 29 cristãos foram enforcados por seus crimes, mas cerca de 10 vezes mais judeus sofreram o mesmo destino. Em sua busca de melhorar suas finanças, Eduardo executou metade dos homens adultos de uma população minoritária. Quase que incidentalmente, ele cometeu o maior massacre de judeus na história britânica. O que acontece é que todo esse antissemitismo primitivo de impedir de judeus ter terras e assim por diante, os forçou a ter práticas voltadas ao empréstimo de juros, como a gente viu em Neil Ferguson e nessa obra que eu acabei de citar. E isso é um checkmate na afirmação de Marx de que os judeus eram egoístas. E quando nós entendemos que todo esse contexto político forçou os judeus a viverem nas cidades,
e lembramos o conceito de burguesia, nós começamos a entender um pouco mais o que Marx entendia que eram os burgueses. O termo burguesia se referia às pessoas que viviam nos burgos, que eram as cidades. O termo francês é bourgeoisie, que basicamente é townsfolk, ou seja, habitantes da cidade. Essa associação estereotipada e difamatória baseada em discurso de ódio contra judeus que Karl Marx tinha pode também ser visto em seu artigo. Esse artigo foi escrito em 15 de março de 1853. Vamos ver o que Marx diz. Na sessão de ontem à noite, Lord John Russell apresentou às câmaras dos comuns sua moção para a remoção de algumas das restrições impostas aos súditos judeus de Sua Majestade. A moção foi aprovada por uma maioria de 29 votos. Assim, a questão foi novamente resolvida na Câmara dos Comuns, mas não há dúvida de que será mais uma vez contestada na Câmara dos Lordes. A exclusão dos judeus da Câmara dos Comuns, após o espírito de usura ter presidido por tanto tempo no parlamento britânico, é indubitavelmente uma anomalia absurda, especialmente porque eles já se tornaram elegíveis para todos os cargos civis da comunidade. Só uma curiosidade, apesar de que esse vídeo é o Karl Marx antissemita e não Karl Marx vagabundo, nas minhas pesquisas eu encontrei o fato de que Karl Marx tinha que fazer apenas 2 artigos por semana, era muito bem pago e mesmo assim tinha uma preguicinha. E dizia que não conseguia fazer e pedia ajuda pro Engels. No fim, os burnouts por fazer lives no YouTube é uma consequência de uma doença chamada comunista. Voltando ao assunto, vale ressaltar que para Marx, as críticas se voltavam ao judaísmo prático, ou o judeu real. E na sua visão, estava imbuído de interesses seculares. Isso fica muito claro em sua passagem sobre a questão judaica. Estamos tentando romper com a formulação teológica da questão. Para nós, a questão da capacidade da emancipação do judeu torna-se a questão. Que elemento social específico precisa ser superado para abolir o judaísmo? Pois a capacidade de emancipação do judeu contemporâneo é a relação do judaísmo com a emancipação do mundo moderno. Essa relação resulta necessariamente da posição especial do judaísmo no mundo escravizado contemporâneo. Vamos considerar o judeu real, mundano, não o judeu de sabato como fez Bauer, mas o judeu cotidiano. Não vamos procurar o segredo do judeu em sua religião, mas vamos procurar o segredo de sua religião no judeu real. E qual é a base secular do judaísmo? Necessidade prática, interesse próprio. Qual é a religião mundana do judaísmo? Mercantilismo. Qual é o seu deus mundano? O dinheiro. Então, para Karl Marx, os capitalistas eram judeus. E todo o contexto antissemita da época aponta para essa direção. E nós percebemos que o Capital, que é a sua magnus opus, carrega muitas passagens racistas, que é consequente da fonte que ele estava bebendo na época. E nesse vídeo eu mostrei que o Capital também carrega de forma meio que ocultada, e algumas vezes bem clara, passagens antissemitas. Uma coisa que muitos não marxistas acusam ao falar do antissemitismo de Marx é dizer que seu problema não é com a etnia judaica. Eu particularmente discordo. A fonte que ele bebia, que era bases para uma teoria racista baseado em pressuposições darwinistas, eram bem claras, como demonstrei no último vídeo. E nós podemos concluir que Marx tinha uma cosmovisão distorcida que levava a conclusões bem absurdas. Além, claro, de uma teoria do valor infrutífera. E para ser sincero, nas minhas pesquisas, eu notei que tem muito conteúdo sobre a faceta maléfica em termos de estudos psicológicos de Karl Marx. Marx era um homem ressentido, que externava os seus traumas odiando as outras pessoas. Era um homem fraco de espírito que odiava judeus, negros, eslavos e qualquer outra pessoa que tivesse mais sucesso que ele. E infelizmente o La Salle, ele era, querendo ou não, negro, judeu e mais sucedido que Karl Marx. Então tinha um combo perfeito pro ódio do nosso amiguinho aí. Falando em La Salle, não sei se vocês sabem, mas quando o La Salle morreu, Marx escreveu 2 cartas. Uma para uma confidente de La Salle e outra para Engels. Para a confidente, o Karl Marx disse que amava o La Salle muito pessoalmente. É claro, daquele jeitinho antissemita e racista dele. Já para o Engels, ele falou uma coisinha um pouco diferente. É difícil acreditar que um homem tão barulhento, agitado e insistente agora esteja tão quieto quanto um rato e deve calar-se completamente. Que querido, um amigão. Um amigo da onça, como diria o nosso amigo biólogo Henrique. O que podemos concluir é que Marx, no seu particular, era racista, antissemita, homofóbico e xenofóbico. Mas quando se tratava da vida pública, parecia que era a vida particular. Ele via nas relações dos capitalistas uma lógica de relação que se baseava no judaísmo, criando esse link entre os judeus e os capitalistas. O que nos faz concluir que sua crítica à burguesia é resultado
resultado do seu ódio aos judeus. E o ódio aos judeus não se dava apenas por suas práticas econômicas falsamente denunciadas por Karl Marx. Na verdade, sua treta com Levi, editor da London Daily Telegraph, foi baseado em tentar ridicularizar Levi baseado na sua etnia judaica, o que acabou ficando bem feio pro Karl Marx depois. O ponto é que Marx era um lixo de pessoa e sua teoria econômica não serve pra nada. Na verdade, serve para argumentar umas massas que se dizem anti-sistema, na verdade sendo a favor do sistema, porque eles são contra monopólios, mas é importante manter o monopólio do Estado para garantir o comunismo através do socialismo, que em última instância é admitir que não há teleologia que os comunistas pressupõem para que o sistema comunista funcione e que, portanto, vai sempre depender do Estado, essa normatividade, mas eles juram de pé juntos que o comunismo não tem Estado porque sim. E não me venha com Marx sendo um homem do seu tempo, porque isso iria implicar que um racismo sistêmico deveria ser justificado pelos seres individuais e vocês não aceitam isso no tempo atual que vocês acusam também de ter racismo sistêmico. Ou seja, vocês entendem que nós estamos num mundo onde muitas pessoas são racistas e isso precisa ser mudado, isso precisa ser corrigido. Portanto, Marx também está sobre o mesmo escopo, não importa em que época estava. E não me venha como a Rita Von Hunt mentir descaradamente, dizendo que o Carlinhos foi a virada de chave. Só se for, novamente, a virada de chave, meu amigo, ó, pra acelerar, fazer um racha para ver quem era o mais racista. Bom, espero que vocês tenham gostado e como eu falei, se algum comunista chorar novamente, vou fazer o vídeo do Karl Marx homofóbico e depois Karl Marx xenofóbico. Aí quem sabe eu faço uma playlist como Karl Marx, o lixo de pessoa. E aí toda vez que um esquerdista for difamar as outras pessoas chamando elas de nazista, ela vai ter a cautela de lembrar que na verdade o seu ídolo era a personificação de Hitler. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por hoje só um grande abraço e até mais.